Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios para concursos públicos. Eu sou o professor Claudinei Ferreira, sou farmacêutico, formado aí há 25 anos no mercado, atuei por um período bem longo da minha carreira como diretor do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, além de atuar há mais de 15 anos como professor universitário. Vamos juntos nessa aula para a gente rever um pouquinho sobre a Lei 5991 de 1973. É a legislação mais antiga que nós temos no mercado farmacêutico, é a legislação mais importante que temos, porque ela traz todo o controle sanitário de drogas e insumos no nosso mercado. Mas eu queria, antes de resolver alguns exercícios da Lei 5991 de 73, trazer alguns pontos que são importantes relacionados a essa lei. Por quê? O que eu vou pedir para você, quando você estiver estudando a Lei 5991 de 73, que você leia a legislação disponível dentro do site oficial. Então, jogou no Google Lei 5991 de 73, vai aparecer um site lá, planalto.gov.br, é essa que você vai ter que estudar. Por quê? Porque nós tivemos tanto inclusões como exclusões, ou revogações dessa legislação no estado atual. Dentro das inclusões, nós temos a Lei 9.069 de 95, nós temos a Lei 13.097 de 2015, nós temos a Lei 6318 de 75, a Lei 14.063 de 20 e a Lei 11.951 de 2009. Algumas dessas legislações tratam de prescrição e assinatura eletrônica, outras incluíram outros termos dentro da Lei 5991, como loja de conveniência e drugstore. Então, é importante, que você tenha acesso à legislação atualizada. E temos também uma revogação, que é a medida provisória 983 de 2020. Então, acho que antes de a gente começar a resolução de exercícios, é importante que você tenha em mãos a legislação atualizada para você estudar, porque senão você vai acabar estudando uma legislação antiga e vai ter erros aí no êxito da resolução de questões quando você estiver fazendo o seu concurso público, tá? O segundo ponto importante dentro dessa resolução, que eu gostaria de chamar a atenção, é que existe uma grande diferença entre a Lei 5991 de 73 e a Lei 13.021 de 2014. A essa época, em 2014, eu estava como diretor vice-presidente do CRF de Minas Gerais e eu tive a oportunidade de participar da aprovação dessa legislação. É um marco muito importante para a nossa profissão, porque ela traz um controle sanitário, a gente traz alguns termos importantes para dentro da lei que nós não tínhamos na Lei 5991 de 73, tá? Mas a Lei 13.021 de 2014, ela não substitui a Lei 5991 de 73. Então, eu vejo muitas questões aí de concurso, a gente vai abordar algumas delas, que vem tratando do termo farmacêutico como responsável técnico, por exemplo. A palavra farmacêutico como responsável técnico, ela só aparece na Lei 13.021 de 2014. Ela não aparece na Lei 5991 de 73, tá? Na Lei 5991 de 73 só aborda o termo técnico responsável inscrito no Conselho de Farmácia. Então, a Lei 5991 ela vai falar de todos os aspectos sanitários inerentes àqueles estabelecimentos que vão trabalhar com drogas, medicamentos, insumos, ervas, plantas medicinais e outras coisas mais, tá bom? Então, primeira coisa, importante você ter acesso à lei atualizada quando você estiver estudando e segundo, entender que são duas legislações diferentes, Em algumas coisas elas trazem alguma sinonímia, mas são legislações diferentes e que podem ser cobradas de formas diferentes no concurso público. E acaba trazendo alguns termos da Lei 13.021 e fala que é da 5991, ou traz alguns termos da 5991 e fala que é da 13.021 de 2014. Então, estudar a 5991 na íntegra e também a Lei 13.021 de 2014. Sobre a Lei 13.021, eu vou trazer aí uma outra aula só para a gente trabalhar resolução de exercícios da Lei 13.021 de 2014. Beleza? Então vamos lá. Para quem não assistiu ainda a minha outra aula, que eu tenho aí também na plataforma do YouTube, que é sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, de resolução de exercícios também, para concurso público, eu vou abrir a questão aqui para vocês e aí eu peço
né? É importante você assistir essa aula, mas que você dê uma lida primeiro na legislação, até para você ter mais segurança, para a gente estar fazendo as nossas discussões aqui de cada uma dessas questões. Na hora que eu abrir a questão, eu peço para você pausar o vídeo, tá? Pausa o vídeo, tente fazer a resolução da questão e depois a gente faz a resposta comentada dela. Ok? Nós vamos seguir assim. Nessa aula eu estou trazendo 10 questões, depois eu vou fazer mais uma aula, parte 2, também trazendo mais algumas questões relacionadas à Lei 5991 de 73. Beleza, essa primeira questão, então, é uma questão de um concurso do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre de 2019. A questão ela fala o seguinte: o comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos na Lei 5991 de 73. Segundo a referida lei, a dispensação de medicamentos é permitida a... Resposta certa, letra C. Atenção, pessoal. A dispensação de medicamentos, ela é permitida à farmácia, drogaria. Na Lei 13.021, ela traz os conceitos somente de farmácia. Então, ela traz farmácia com manipulação e farmácia sem manipulação. Na Lei 13.021, não traz os conceitos de dispensário de medicamentos, posto de medicamento e unidade volante. Então, aí é onde eu falei, cuidado um pouquinho com essas duas legislações. Esses conceitos existem na Lei 5991. Apesar de muitas das vezes você talvez tenha pouco tempo de formado, não conheça posto de medicamento ou dispensários de medicamentos, mas são conceitos ainda estabelecidos na lei. Então, farmácia é aquele estabelecimento que pode comercializar medicamentos industrializados e também pode manipular medicamentos. A drogaria só pode dispensar, comercializar medicamentos nas suas embalagens industrializadas. Não pode ter manipulação. Agora, dispensário de medicamentos, dentro da Lei 5991, ele fala o seguinte, que pode sim ser um local que faça dispensação de medicamentos, sendo que nesse local não precisa da presença de um técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia. É isso mesmo. Antigamente, hospitais, postos de saúde, muitos se enquadravam como dispensário de medicamentos. Eles faziam a dispensação desses medicamentos nas suas embalagens, né, industrializadas, dispensação aí sem venda, tá? Só a dispensação, mas não precisava ter um farmacêutico responsável técnico. E o posto de medicamento, diferente do dispensário, ele comercializa, ele vende medicamentos. O dispensário só dispensa. Seria lá a farmácia do hospital ou a farmácia do posto de saúde. Não vende, só dispensa. Já o posto é um estabelecimento que pode comercializar medicamentos e que não precisa de um técnico responsável. Isso mesmo, tá? Imagine que nós estamos aí na lei de 5991 de 73, um período que a gente ainda tinha uma escassez muito grande de profissionais farmacêuticos. Então, o Congresso Nacional, né, ele aprovou uma lei sancionada pelo presidente, autorizando que naqueles locais de periferia, resquício, para não privar a população de ter acesso ao medicamento, que se não tivesse drogaria naquele local, poderia se abrir um posto de medicamento. Não tinha farmacêuticos para atender toda a demanda. É a realidade diferente do que nós temos hoje, tá? Então, esse conceito de posto existe. Existem postos de medicamentos ainda no Brasil? Existem, tem vários postos espalhados pelo Brasil inteiro. Existe a associação dos donos, né, ou proprietários de postos de medicamento. Muitas prefeituras ainda defendem juridicamente a existência de dispensários de medicamentos para não ter farmacêuticos em todas as unidades básicas de saúde, porque isso ainda está presente na Lei 5991 de 73. E posto de medicamento e unidade volante é o mesmo conceito dentro da Lei 5991 de 73, tá? Então, lá na letra A, é permitida a dispensação desses medicamentos em ervanaria? Não, ervanaria é só plantas medicinais e ervas, tá? Então, na letra A fala de ervanaria, está errado. A letra B fala de ervanaria, também está errado. A letra D, ela fala da palavra empório, né? Armazém e empório, isso não está descrito na Lei 5991, está errado. E na letra E, ele fala de loja de conveniência, né? Que também não pode estar fazendo a dispensação de medicamentos. Beleza? Então, essa questão
Letra C, importante aqui é só definir realmente os conceitos aí de farmácia, drogaria, dispensário, posto de medicamento e unidade volante. Isso sempre cai em questão de concurso público. Essa próxima questão é da Prefeitura de Ilha de Itamaracá, tá? É de Pernambuco, de uma questão de 2023. Da Lei 5.991/73, no seu capítulo 6, que trata dos receituários, é incorreto afirmar. É incorreto afirmar a letra B. Atenção, olha o que eu disse lá no início da aula. Verifique as adições, as incorporações que foram feitas na Lei 5.991/73. E aqui eu trago duas importantes. A 14.063 de 2020 e a 11.951 de 2009. Por que a letra B ela está incorreta? Porque ela fala o seguinte: as receitas em meio eletrônico, sem ressalvas, somente serão válidas se contiverem assinatura eletrônica do profissional e se atenderem ao requisito de ato de diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou do Ministro de Estado da Saúde, conforme as respectivas competências. O ponto da questão aqui está nessa palavrinha, sem ressalvas. Por quê? Quando a gente vai lá no capítulo 6 da Lei 5.991, ele fala que as receitas de meio eletrônico ressalvados os ambientes hospitalares somente serão validadas se contiverem assinatura eletrônica do profissional e se atender os requisitos da Anvisa, do Ministério do Estado da Saúde, conforme as legislações específicas. Por quê? Em hospital, a gente não precisa de ter as receitas, a gente pode seguir os modelos estabelecidos dentro dos hospitais. Então, tem as ressalvas, por isso essa está errada. A letra A, o receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, independente do ente federativo e que tenha sido emitido, inclusive de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial nos termos da regulação. Isso foi um dos acréscimos da Lei 14.063, que fez que mesmo os medicamentos controlados pudessem ter validade na sua prescrição ou notificação em todo o território nacional. Letra C. A receita de medicamentos magistrais e oficiais preparados na farmácia deverá ser registrada em livro de receituário. Isso é obrigatório. É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanarias e postos de medicamento, ainda que em mesmas filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas. Sobre esse tópico eu queria trazer um parêntese que eu acho que é importante a gente falar aqui. Talvez perto de você, na sua redondeza, na sua cidade, no seu município, você sabe que tem drogarias que ficam captando receitas e prescrições de medicamentos manipulados. Ou eu tenho uma farmácia de manipulação que tem 2 ou 3 filiais e ela centraliza a manipulação em um único local e fica captando receita nas outras unidades. Isso está errado, tá? Isso é uma infração sanitária, ele está infringindo a Lei 5.991/73. É proibido a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais, magistrais aquilo que está seguindo uma prescrição magistral e oficinal aquilo que está incluído na farmacopeia, ervanarias e postos de medicamentos, posto de medicamento aí, mesma coisa, ainda que em filiais da mesma empresa. Então é proibido. E também é vedado, é proibido às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos. Farmácias que fazem isso, algumas conseguiram algum amparato judicial, tá? Então tem algumas farmácias de porte maior que têm algumas decisões judiciais, alguns documentos, alguns processos que autorizam essas farmácias a estarem fazendo esse tipo de processo. Mas, seguindo a legislação, isso é proibido, tá bom, pessoal? Então, um ponto importante aí em relação à Lei 5.991/73. Essa questão é da Prefeitura de Casca, Rio Grande do Sul, ela é de 2023. De acordo com a Lei 5.991/73, assinale a alternativa incorreta. Está incorreta a alternativa B. Não é obrigatória a presença do técnico responsável durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Essa aí está óbvia, Ou seja, a gente sabe que é obrigatória a presença do técnico responsável durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, tá?
a palavra técnico responsável, né? Porque muitas das vezes você estaria acostumado, talvez não teve uma aula de legislação durante o seu curso de graduação, e a gente pensa assim, não, técnico responsável está falando de um técnico, né? E um técnico em farmácia, não do farmacêutico. Na realidade, a Lei 5.991, ela fala de técnico responsável. Ela não traz a palavra farmacêutico, ok? Então, letra A. O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em todo o território nacional rege-se por essa lei, certo? A farmácia e a drogaria terão obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia na forma da lei, ok? É facultativo à farmácia ou à drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado. Esse aqui é um outro ponto importante para a gente poder abordar, porque é o único serviço realizado em farmácias e drogarias que está incluído na Lei 5.991 de 73 e que é permitido a um técnico. Puxa, vamos parar para pensar e vamos discutir um pouco sobre isso, né? Aferição de pressão arterial, monitoramento de glicemia capilar, testes laboratoriais rápidos, aplicação de vacinas são serviços farmacêuticos. Somente farmacêutico pode executar esse tipo de serviço. Agora, a aplicação de injeções, ela pode ser realizada por um técnico habilitado. Isso está na Lei 5.991. O que seria técnico habilitado? É um funcionário, um vendedor, um balconista, que vai fazer um curso de capacitação de aplicação de medicamentos injetáveis, onde ele tem um certificado para poder estar executando esse serviço. E por que é importante falar de facultado? Não é obrigatório, isso cai muito em questão de concurso, tá? Não é obrigatório que toda farmácia e drogaria aplique medicamentos injetáveis. Fica a critério do proprietário, se ele vai querer prestar aquele serviço ou não. Talvez a farmácia é tão pequena que nem comporta uma sala de medicamentos injetáveis, né? A questão da sala, infraestrutura, o que precisa ou não, aí é outra legislação. A parte de serviços está dentro da RDC 44 de 2009. Também um assunto para a gente abordar em uma outra aula, né? Resolver exercícios da RDC 44 de 2009, que está bem desatualizada e logo, logo será atualizada. Então, letra E, o comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nessa lei. Somente esses conceitos que nós falamos lá na primeira questão são estabelecimentos, né, que podem estar comercializando medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos. Então, isso é privativo, ok? Então, atenção aí a esses detalhes que eu deixei para você. Essa questão é da Prefeitura de Lagoa de Itaínga, de Pernambuco, uma questão também de 2023. É descrita na Lei 5.991, de 17 de dezembro de 73, exceto. Resposta certa, letra D. É descrito na lei, exceto. Então, vamos fazer o contrário aqui, ó. Letra A. A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Sim, isso está descrito na Lei 5.991 de 73. Quando você for responder esse tipo de questão, né, vá pelo que está o objetivo, que é o certo. E deixe o exceto para depois, senão você acaba se confundindo. Letra B. Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos sobre a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia na forma da lei. Tá certo. Professor, mas responsabilidade técnica para prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro? Sim. Lembra que eu falei que a lei é de 73 e que nesse período faltavam profissionais farmacêuticos? Então, para não desassistir a sociedade, a lei abriu esse espaço, né, para que práticos, oficiais de farmácia pudessem também ser responsável técnico, desde que eles fossem inscritos no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. E, pessoal, isso deu muito problema. E dá problema até hoje, né, que a gente ainda tem técnicos que são práticos ou oficiais de farmácia que ainda são responsáveis técnicos por farmácias e drogarias espalhadas pelo Brasil. Lógico, depois que vier a falecer,
né, vai ter que contratar um farmacêutico para aquele estabelecimento, mas ainda existem esses profissionais, tá? E por isso, o Conselho Regional de Farmácia reluta, né, até nos dias atuais, a inscrição de um técnico de farmácia dentro do Conselho, porque a partir do momento em que um técnico é inscrito no CRF, acontece de casos de técnicos que acionam a justiça querendo ser responsáveis técnicos, porque lá na letra A fala, a presença de um técnico responsável será obrigatória. Ou seja, ele poderia estar sendo responsável técnico pela farmácia e retirando as oportunidades de emprego dos farmacêuticos. Então, a letra B está certa. Letra C. Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração da declaração de firma individual, contrato social ou estatuto de pessoas jurídicas ou pela rescisão do contrato de trabalho, o profissional responderá pelos atos praticados durante o período em que deu assistência técnica. Tá certo? Então, nós vamos ser responsáveis técnicos naquele período que a gente assumiu o estabelecimento. A gente vai ser responsabilizado pelo período em que nós estivemos lá. Depois que a gente sai, a gente não tem culpa. E o que aconteceu antes da gente entrar também não é nossa responsabilidade. Então, cessou a assistência técnica pelo término, né, do contrato de trabalho, a gente só responde pelos atos praticados durante o período em que a gente deu assistência técnica. A partir daquele momento é uma nova história, não é nossa responsabilidade. Letra E. É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, observando a prescrição médica. Acabamos de falar disso, essa também está certa. Letra D. Somente será permitido o funcionamento de farmácias e drogarias sem assistência do técnico responsável ou do seu substituto pelo prazo de até 15 dias, período em que não serão aviadas fórmulas magistrais ou oficinais, nem vendidos medicamentos sujeitos a controle especial. Atenção, pessoal. A Lei 5.991 ela dá essa brecha, né, que o estabelecimento pode ficar um prazo sem ter farmacêutico. Ou o farmacêutico saiu de férias, ou o farmacêutico pediu o desligamento do estabelecimento, ou o proprietário desligou o farmacêutico. Então, ela oferece um prazo que seria para a empresa contratar um outro farmacêutico, caso ela tenha desligado ou caso o farmacêutico tenha também pedido a demissão. Ou um farmacêutico saiu de férias, ela pode ficar 30 dias, não 15 dias. Então, os 15 dias aqui é que estão com o problema, né? Mas importante, nesse período de 30 dias sem farmacêutico, a farmácia, se for manipulação, não pode manipular fórmulas. E se for uma drogaria, ela não pode comercializar medicamentos que exigem regime especial de controle. Nós estamos falando aí da portaria 344 ou da RDC 20, que fala da questão dos antimicrobianos, tá? Então, não pode, né, vender controlados, pode ficar sem assistente técnico, mas no período de 30 dias e não 15 dias, ok? Vamos para a próxima. Essa questão é da Prefeitura de Maracá, Santa Catarina, uma questão de 2020. Segundo a Lei 5.991, é correto afirmar. É correto afirmar a letra D. A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Essa também, ó, mamão com açúcar. Por que as outras estão erradas? Letra A. É obrigatório a oferta do serviço farmacêutico de aplicação de injetáveis a fim de atender as demandas locais. Já acabamos de falar que não é obrigatório, é facultativo. A dispensação de medicamentos é privativa de farmácias, drogarias e unidades básicas de saúde. A dispensação de medicamentos é privativa de farmácias, drogarias, unidades básicas de saúde, que não é o termo que tem nas leis 5.991. Lá tem dispensário de medicamentos, posto de medicamento e unidade volante. Letra C. A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas na mesma estrutura física sob responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. Não, farmácia é uma coisa, laboratório de análises clínicas é outra. Eles têm que ficar em espaços separados, tá? Então, essa letra D. Essa questão é da Prefeitura de Tijucas, Santa Catarina, uma questão aí de 2021.
De acordo com a Lei 5991 de 73, é correto afirmar a respeito das unidades chamadas postos de medicamento. Nós já falamos um pouquinho sobre os postos de medicamentos. Então, o que é correto falar sobre posto de medicamento? Resposta certa, letra B. Essas unidades não necessitam apresentar um profissional responsável técnico. Nós já falamos disso. Ainda existem postos de medicamento, tá? Então, letra A, corresponde aos dispensários de medicamentos de unidade básica de saúde? Não. Letra C, podem funcionar sobre a responsabilidade técnica de farmacêutico supervisor não presencial? Também não. Podem funcionar sobre a responsabilidade de um profissional com nível de formação médio técnico em meio período? Não, em horário integral. Dispensam medicamentos isentos de prescrição médica e aqueles tarjados que não necessitam de retenção da receita? Não, eles comercializam, eles vendem medicamentos, ok? Então, resposta certa aí, letra B. Essa questão é do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, uma questão de 2021. Sobre assistência e responsabilidade técnica previstos na Lei 5991 de 73, apenas não se pode afirmar. Atenção, não se pode afirmar. Resposta, letra A. Vamos ver as outras por que a gente pode afirmar sobre assistência e responsabilidade técnica, tá? Letra B. A farmácia e a drogaria terão obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia na forma da lei. Ok, isso sempre vai cair nas questões. Quando falar de Lei 5991, essa é uma frase que sempre bate, tá? Principalmente por conta dessa palavrinha técnico responsável. Letra C. A responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável. Também está certo. Somente será permitido o funcionamento de farmácia e drogaria sem assistência do técnico responsável do seu substituto pelo prazo de até 30 dias, período em que não pode ser aviadas formas magistrais e oficiais, nem vender medicamentos sujeitos a regime especial de controle. Acabamos de falar disso também. Então, por que a letra A está errada? A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de no máximo 5 farmácias, sendo todas hospitalares. Opa, está errado. O que fala na Lei 5991? Cada farmacêutico ele pode ser responsável técnico por no máximo 2 farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar, tá? Responsável técnico, pessoal, é diferente de ser farmacêutico responsável técnico e farmacêutico substituto. Então, você pode ser responsável técnico numa drogaria e ser substituto em 1, 2, 3, depende da sua disponibilidade de horário. Ou você é responsável técnico em um, substituto em outro, e cobridor de férias, sábado e domingo em outro, tá? Mas ser RT, responsável técnico, no máximo 2 farmácias, sendo que também não possa ter sobreposição de horário, tá? Em horários diferentes. Então, letra A aí está errada. Questão do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, uma questão de 2019. No que se refere ao disposto da Lei 5991 de 73, acerca das farmácias homeopáticas, assinale a alternativa correta. Sim, também na Lei 591 trata-se de um capítulo de farmácias homeopáticas. O que está certo sobre farmácia homeopática? Resposta certa, letra E. Vamos ver porque as outras estão erradas. As farmácias homeopáticas não podem manter sessões de venda de correlatos e de medicamentos não homeopáticos. Está errado, podem. A Lei 5991 fala que, além de fórmulas manipuladas homeopáticas, a farmácia também pode vender correlatos, aromas, né? E medicamentos também que não sejam homeopáticos. Letra B. A dispensação de medicamentos homeopáticos dependerá sempre de receita médica. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Não depende sempre de receita médica. O que fala na Lei 5991? Ele fala que medicamentos homeopáticos cuja concentração do ativo corresponda à sua dose máxima estabelecida
precisa de receita médica. Então, a letra B e a letra D, elas acabam aí se confundindo um pouquinho. A dispensação de medicamentos homeopáticos só vai precisar de receita médica se a dose que foi prescrita é uma dose máxima farmacologicamente estabelecida. Na letra D fala: a manipulação de medicamentos homeopáticos cuja concentração de substância ativa corresponda à dose máxima farmacologicamente estabelecida é vedada. Não é proibido. Ela pode ser prescrita, mas nesse caso precisa de uma prescrição médica, ok? E na letra C, a manipulação de medicamentos homeopáticos não constantes da farmacopeia é proibida por lei. Não é proibido, tá? Então a gente pode também fazer a manipulação mediante a prescrição médica. A letra E está certa, a farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinais e magistrais se obedecida à farmacotécnica homeopática. Então, a gente tem que seguir a farmacotécnica homeopática. Letra E. Mais uma questão, também do Conselho Regional de Farmácia de Tocantins, do ano de 2019. No que tange à assistência e à responsabilidade técnica previstas na Lei 5991 de 73, assinale a alternativa correta. Resposta certa, letra B. Por que as outras são erradas? Letra A. A presença do técnico responsável nas farmácias e drogarias deverá ocorrer, no mínimo, durante metade do horário de funcionamento. Não é metade, é horário integral. Letra C. A responsabilidade técnica do estabelecimento não poderá ser comprovada por declaração de firma individual. Nós vimos que pode sim, firma individual, contrato social, né, pelo contrato de trabalho, isso aí não tem problema. Porque muitos farmacêuticos podem ser proprietários dos estabelecimentos, tá, pessoal? Acho que a pegadinha muito é isso, né? O farmacêutico é proprietário, ele não vai ter contrato de trabalho, carteira de trabalho, né? Ele tem que ter uma declaração de firma individual, um estatuto, né? Seria a razão social da empresa, o contrato e etc, tá? Letra D. As farmácias e drogarias deverão manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado. Olha, as farmácias e drogarias devem manter serviço de atendimento ao público para aplicação injetável. Devem é obrigação, tá? Então, não é isso. A gente falou que é facultativo. E a letra E, o posto de medicamento, a unidade volante e o supermercado dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional. A gente já falou que posto de medicamento não precisa de ter um técnico responsável por ele, né? Um farmacêutico, um técnico responsável. E aí, termo supermercado, pessoal, foi incluído também na Lei 5991 de 73. Não só supermercado, tá? Foi incluído também loja de conveniência, drugstore, também foram conceitos que foram inseridos posteriormente na lei. Mais uma, Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre, essa questão de 2019. A licença para o funcionamento dos estabelecimentos de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos é privativa da autoridade sanitária competente aos estados, Distrito Federal e território, observadas as condições estabelecidas na lei, a qual será válida pelo prazo de 1 ano, ou seja, eu tenho uma licença de funcionamento e essa licença vale por 1 ano, podendo ser revalidadas por períodos iguais ou sucessivos. Disponível em Lei 5991 de 73, artigo 19 e 20. E que ele pergunta: sua revalidação deverá ser requerida até, ou seja, a licença tem validade de 1 ano, mas a revalidação dessa licença, ela tem que ser requerida até quantos dias? Vamos lá. A resposta certa, letra C, 120 dias de cada exercício. Uma observação aqui nessa questão, pessoal. A resposta está certa, 120 dias, né, de cada exercício é que a gente pede a revalidação. Só que, na citação do enunciado da questão, ele fala que isso está disponível nos artigos 19 e 20 da Lei 5991 de 73. E, na realidade, se você for no artigo 19 e 20 da lei, não fala de revalidação de licença, fala de um assunto totalmente diferente, tá? Então, eu não sei se essa questão ela foi anulada, eu não tive acesso, tá? Se ela foi anulada, mas é um motivo de você solicitar a impugnação da questão, né? O enunciado não tem nada a ver
com o que está sendo solicitado aqui. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, esse era um assunto para a gente poder falar, algumas questões, 10 questões para a gente poder estar falando da Lei 5991 de 73. Na próxima aula, a gente faz mais algumas questões para a gente fechar essa parte de Lei 5991 e te ajudar com êxito no concurso público que você vai fazer, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um abraço.